Ignorando a pressão das Big Techs, a Câmara dos Deputados aprovou hoje urgência do projeto de lei que regula redes sociais. É o chamado, como eu vinha dizendo, PL das fake news. A votação da matéria em si, no plenário, o mérito da matéria, deve acontecer semana que vem. Reportagem de Tainá Farfan. O projeto, cuja aprovação se tornou uma das prioridades do governo Lula no Congresso, propõe regular plataformas digitais, serviços de busca e aplicativos de mensagem, criando mecanismos para melhorar a transparência das Big Techs para coibir a ação de criminosos no meio virtual. Entre outros pontos, o texto, que ainda está em negociação, torna crime o financiamento e a promoção de informações falsas por meio de contas automatizadas. Também obriga as plataformas a obedecer regras de transparência e se submeter à auditoria externa periódica. Em caso de descumprimento, a multa é de 10% do faturamento da companhia no Brasil. A urgência da proposta foi aprovada com placar apertado, apesar do acordo feito pelos líderes. 238 deputados votaram sim e 192 não. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, ainda trabalha em busca de um consenso maior para protocolar o texto final na quinta-feira. A ideia é tentar votar na próxima semana, mas ainda há impasses a serem vencidos. O principal deles é sobre a criação de um órgão regulador das plataformas, que, pelo texto atual, ficaria a cargo do governo federal. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, levou hoje ao Congresso uma série de propostas para serem incorporadas ao texto. Uma das sugestões é que provedores sejam considerados responsáveis solidários pela reparação de danos causados por conteúdos postados mediante pagamento. Outra medida é para que ganhe força de lei a autorização para que o TSE derrube perfis que espalhem notícias falsas sobre eleições ou atentem contra a democracia no país. Parlamentares de oposição tentam barrar a tramitação do projeto, alegando ameaças à liberdade de expressão e o risco do uso das normas de forma arbitrária. As bancadas evangélica, da Bala e do Agro estão unidas contra essa matéria. O presidente da Câmara, Arthur Lira, porém, é favorável à medida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir na formalidade da lei os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve ser, não é? Garantindo a todos as suas liberdades de expressão e cada um arca com as suas consequências do que fala nas redes. Na avaliação das plataformas, a matéria cria dificuldades para a publicidade digital e conteúdo pago ao estabelecer a responsabilidade solidária das empresas em casos de danos. Elas também criticam a proposta de criação de uma entidade autônoma de supervisão que fiscalize as suas atividades. O projeto já foi aprovado no Senado em 2020 e, desde então, aguarda parecer dos deputados. Jorge, nós estamos dando bastante destaque aqui no WW a essa proposta do Congresso, do legislador brasileiro, porque julgamos ser da maior relevância. Nós estamos um bom tempo, acho que mais de ano, bem mais de ano, discutindo a questão das fake news, disseminação de informações falsas. A gente tem estabelecido debates entre juristas, tentando estabelecer o que é fake news, como definir algo que seja absolutamente hermético e claro para o legislador e para quem vai impor a lei. Até agora não se chegou a um consenso. Essa proposta, enriquecida pelas sugestões feitas também pelo ministro Alexandre de Moraes, com base no que ele fez durante a campanha eleitoral, tem trechos como, por exemplo, conteúdo deve ser retirado quando houver dúvida fundada de risco. Como que se vai definir isso? Quem vai definir o que é uma dúvida fundada de risco? Qual é o risco, na verdade, à liberdade de expressão? William, o dilema que o Brasil está passando agora na regulação dessa temática, o uso da regulação das redes sociais é um desafio de todas as democracias contemporâneas. Talvez o país democrático que foi pioneiro nessa regulação foi a Alemanha. E a legislação, o PL que tramita, chamado de PL das fake news, tem total inspiração no modelo de lei alemã, que é um modelo que tem dado certo, com adaptações, imperfeições que vão sendo corrigidas, tanto é que ele influenciou a regulação europeia sobre o tema. Então, a gente parte de uma base, de um modelo que foi implementado numa democracia e a Alemanha não se tornou menos democrática necessariamente por conta de uma regulação das redes sociais.
Só um parênteses, Jorge, a Alemanha tem uma questão muito alemã, que já vem de antes das redes sociais, que é proibir a disseminação de qualquer conteúdo ligado ao Partido Nacional Socialista, do Terceiro Reich, o Partido Nazista. Então, para eles é muito claro o que tem que ser proibido, e isso está na Constituição alemã. Fecha parênteses, a nossa situação é um pouco diferente. Não, em relação a esse ponto específico, historicamente, sim. Mas, talvez, para esclarecer um pouco, quando a gente chama de PL das fake news, a gente imagina que é uma regulação única e exclusivamente para combater fake news. Na verdade, o projeto de lei é uma regulação das redes sociais. Ele não combate só fake news. Ele estabelece deveres, transparência, prestações de contas para o setor econômico que desenvolve e utiliza as chamadas Big Techs. As plataformas. Isso. E nessa medida, então, ele busca não só tratar a questão de notícia fraudulenta, mas crimes que ocorram na internet, discursos de ódio, né, ameaças e apologias a crimes, ou, como foi bem mencionado, a questão dos ataques às escolas. Então, que, à luz da nossa Constituição, são todos considerados ilícitos. Então, nesse aspecto, eu não enxergo uma diferença estrutural do ponto de vista do ilícito para o lícito em relação a modelos usados fora do Brasil. A gente tem outros problemas, a gente tem uma tradição menor de regulação de alguns temas que a Alemanha já passou, que estão previstos nesse PL, que são bastante técnicos, e vai ser uma experiência para o Brasil aperfeiçoá-los ou não, como autorregulação e autorregulação regulada. Pessoal, estamos na conversa aberta. Daniel, você quer intervir nesse momento? Então, William, só fazer uma observação aqui, né? Hoje foi um dia bastante movimentado em Brasília, com muitos lobbies, almoços, idas ao Congresso de Alexandre de Moraes, enfim, o cenário foi se construindo aos poucos. E primeiro acho importante considerar por que Arthur Lira está tão empenhado, tão engajado na tramitação, na votação desse projeto em caráter de urgência. Não é por simpatizar mais ou menos com o texto que está em tramitação. É simplesmente para dar uma resposta ao que ele considera um vazio legislativo da matéria. Enquanto o Congresso não definir esse tema e não regulamentar de alguma forma o uso das redes sociais, isso ficará por conta do Judiciário. Essa é a visão do Arthur Lira e explica o porquê de tamanho ímpeto em aprovar essa matéria. O segundo ponto aqui, que eu acho importante colocar para quem está nos acompanhando, é o debate que houve na Câmara, que se reflete numa votação relativamente apertada ali, foram 238 votos contra 190 e pouquinhos, de ter o caráter de urgência para tramitação ou uma comissão especial. O que eu senti dos dois lados ali? De um lado, você tem gente dizendo, olha, esse projeto está há 3 anos em tramitação, já deu tempo assim, para discutir demais tudo isso. De outro, você tem pessoas falando com legitimidade, olha, Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, ficou ainda mais tempo em discussão, teve mais audiência pública, teve mais debate. De um lado, você tem gente dizendo o trabalho do relator, Orlando Silva, foi muito bem feito, ele articulou muito, ele explicou para todas as bancadas, para todos os grupos do que se tratava. De outro, eu percebi isso muito no almoço hoje de uma frente parlamentar em que eu estava presente, tinha deputados ali, como a deputada Anne Ortiz, do Rio Grande do Sul, que dizia, olha, como 50% da Câmara dos Deputados chegou agora, está em primeiro mandato, não participou dessas discussões e seria ilusório pensar que teve tempo de se engajar nessa discussão, não teve. Então havia uma discussão muito grande ali sobre o ritmo, né, da decisão. Ia para uma comissão especial, ia para a votação em caráter de urgência. Foi para regime de urgência, deve ser votada no início da semana que vem, mas acho que vai ser um teste de fogo não para governo ou para oposição, mas também para a gente medir a força de Arthur Lira na presidência e no controle da Câmara. William, voltando um pouquinho para o mérito, eu acho que o Abud foi muito feliz de colocar isso. A gente tem essa sensação de que está tratando de fake news, tratando muito do usuário, quando, na verdade, é uma proposta de regulação das redes. Desse conjunto econômico. E aí tem diferenças, né? Você tem o governo e a sugestão do ministro Alexandre de Moraes, que está pedindo algo mais forte, que é a possibilidade de você realmente responsabilizar civilmente, possibilidade de indenização, ou o relator, o Orlando de Moraes, que está falando...
Orlando Silva, perdão, que está falando numa multa. Então, essa vai ser uma discussão que vai ser feita lá no Congresso Nacional. Agora, o que me preocupa, e não está resolvido nesse PL, não está claro para ninguém, porque no projeto de lei está apenas dito, olha, tudo isso aí vai ser regulado e vai ser acompanhado e vai ser definido por uma agência a ser criada. É essa agência que vai estar lá olhando o todo, olhando o atacado. Já tem a sigla, CGI. É uma agência que supervisionará a internet. Então, ela não vai olhar postagem por postagem e punir a plataforma por aquilo. É o todo, é o que eles estão chamando de dever de cuidado. Quando você questiona o governo, questiona o deputado Orlando Silva, eles disseram, olha, não podemos definir isso agora, porque esse é um projeto de lei que partiu do Congresso. Para você criar um órgão, precisa de um projeto de lei que parte do Executivo. Tudo bem, ok, a gente entende esse trâmite do Legislativo. Mas é tão complicado discutir e votar essa questão sem saber como é que vai funcionar essa agência, quem são os atores, como é que vai ser o projeto, porque eles vão ter muito poder e muita importância Deixa eu só nas ponderar mãos. o seguinte, é mais pela ordem, que eu percebo, tanto no Daniel como em você, uma preocupação dupla ao mesmo tempo. Qual é a atmosfera política que leva ao que o Daniel descreve como, na opinião de pessoas que ele consultou, fontes dele, a uma pressa demasiada e desnecessária a aprovar uma legislação dessa amplitude? A outra questão que você está levantando já é o mérito, onde o Daniel e o Jorge já tinham entrado na questão do mérito. O que tem lá dentro? Não, será que os dois projetos não tinham que vir juntos? E quando você questiona no governo, eles não sabem ainda como essa agência funcionaria, qual é o modelo dela. Caio. William, eu não vejo pressa. Esse projeto está desde 2020. Já estamos nesse debate aí há quase 3 anos fazendo isso. O que favorece agora, e que é uma palavra-chave para qualquer tramitação legislativa no Congresso brasileiro, é o timing. E as ameaças nas escolas brasileiras, de certa maneira, ajudou a despolitizar o debate, que estava muito politizado em razão do confronto de bolsonaristas com o Supremo Tribunal Federal na última quadra da nossa política. Então, veio esse ataque a crianças aqui, enfim, vira e mexe acontece. E isso é um consenso de que não se trata apenas de política. Então, isso ajudou a destravar esse primeiro ponto. Então, o timing, e o Arthur Lira sacou isso, é perfeito para avançar o projeto, e o projeto está avançando em razão desse timing. Esse é um ponto. Outro ponto, o projeto do Orlando, ele é uma síntese. O Orlando, de fato, construiu muito bem, adequando ali as pressões políticas de governo da esquerda, da direita, dos bolsonaristas e das big techs. E o que eu captei hoje lá no Congresso é que há concessões aos bolsonaristas, por exemplo, a extensão da imunidade parlamentar nas redes. Isso você acena aos bolsonaristas que tiveram nos últimos meses, nos últimos anos, muitas contas derrubadas. Você tem um alinhamento, sim, do Alexandre de Moraes com o governo Lula, claramente isso, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, queria um rol muito maior de enquadramentos. O Orlando Silva não pegou tudo, não abraçou tudo que o governo propôs, mas abraçou uma parte, justamente para a construção de um projeto síntese. E o que eu senti, as big techs, por incrível que pareça, muito afastadas ali do processo. Refratárias. Refratárias, mas a gente imagina, por princípio, que o setor privado consegue se organizar muito bem e encontrar respaldo nas suas demandas ali dentro do Congresso Nacional. Nesse caso, em razão de todo esse contexto e em razão de um projeto síntese, elas estão acuadas e os seus principais defensores estão dentro de uma frente parlamentar digital, e não estão conseguindo ali impor a vontade de quem está de fora. Então é um projeto síntese que tem agradado à esquerda e à direita, por isso que deve avançar. Posso só fazer uma nota de rodapé aqui? Tem um monte de gente inscrita, vamos lá. É uma nota de rodapé, só reforçando o que o Caio acabou de trazer, mas com mais ênfase. As Big Techs estão taxativamente contra esse projeto. Hoje pediram explicitamente ali para vários deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em um almoço, estavam Meta, Google, TikTok, pedindo explicitamente que não fosse votada a urgência e com várias restrições ao projeto. O representante ali do TikTok, por exemplo, mencionou que o texto de Orlando Silva tem
4 vezes a palavra desinformação e 36 vezes a palavra publicidade. Só para explicar, as Big Techs, as plataformas acreditam que existe ali uma restrição muito grande à publicidade digital, a conteúdo pago. Tá, te passar, Raquel. Vamos fazer uma sugestão, porque essa questão tem vários temas para a gente discutir e eu queria fazer uma sugestão de debate. O projeto de lei, ele estabelece a imunidade parlamentar nas redes, conforme o Orlando Silva colocou. Até agora, você tinha imunidade parlamentar, mas isso não estava claro que teria imunidade parlamentar nas redes. O governo era contra, ele queria que houvesse ali uma suspensão de 7 dias. No projeto do Orlando Silva, a imunidade parlamentar, que hoje, né, vale na vida real, vale também nas redes. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes faz uma sugestão que é tornar aquela resolução que deu a ele superpoderes nas vésperas da eleição, de derrubar perfil, de, né, agir ali muito rapidamente, transformar em lei. Transformar em lei, propagar falsidades, ou vistos como falsidades, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Exato. Há um passo adiante aí, Jorge, que eu gostaria que você comentasse. Essa expressão que gostariam de que fosse colocada agora no projeto de tramitação, da responsabilização solidária por parte das plataformas. Isso abre bastante o escopo para poder pegá-las. Sim. Vamos lá, se eu puder amarrar 3 pontos, claro, esse com fica à vontade. Raquel. Primeiro, a questão da imunidade parlamentar, que pelo menos eu li na mídia, que está sendo alvo de muito intenso debate político, do ponto de vista de uma análise técnica, jurídica, eu acho que é uma polêmica um pouco desnecessária. Porque a imunidade parlamentar está prevista na Constituição, que é a lei máxima do país. E o Supremo já interpretou, a gente até debateu aqui já por mais de uma vez, o Supremo já disse, ela não é absoluta, ela não encobre cometimento, falas criminosas. Então, ela ir para a lei ou não, ela já está na Constituição. Ela ir para esse PL não muda isso. Perfis poderão ser derrubados Isso é uma eventualmente. falsa discussão, em suma. Sim, pelo menos do ponto de vista técnico, assim, não me parece. Aí, a questão da solidariedade e a regulação do setor privado. Se eu puder só dar um passo atrás, porque eu acho que... Claro. As Big Techs, elas são um setor econômico. No direito constitucional, William, o desenho sempre quando você propõe uma regulação do setor econômico, a primeira reação do setor econômico é não. Em 1990, em 89 e 1990, o Brasil debatia o Código de Defesa do Consumidor. O setor bancário era contrário à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações cliente-banco. Ele dizia, o setor bancário não deveria ser regulado por isso, por várias especificidades. Inclusive, houve uma ação do setor bancário no Supremo Tribunal Federal depois da aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Os bancos, quando entenderam que eles tinham que sofrer essa regulação, hoje é um dos setores mais regulados, mais eficientes do Brasil e desses massificados com uma das maiores transparências. E os bancos foram se aperfeiçoando nessa relação consumidor-usuário, né, e instituição financeira. Então, é natural as Big Techs serem contra, quando a gente olha institucionalmente o desenho de regulação de setores econômicos. Se bem que agora você está lidando com um bem chamado liberdade de expressão. Sim, e ali a gente falava de acesso a crédito, liberdade econômica. O que eu quero dizer aqui, William, quando você pergunta responsabilidade solidária, tão institucional quanto, tão importante quanto é a liberdade de expressão, e o código, esse PL, tal qual o modelo europeu, se preocupa com a liberdade de expressão, quem usufrui economicamente de algo, ele não pode ficar só com o bônus, só com o proveito econômico, ele tem responsabilidades. Então, a ideia de responsabilidade solidária ou outras responsabilidades, que isso ainda vai ser debatido nessa legislação, é dizer, olha, Big Techs, vocês faturam muito com esse serviço. Algumas responsabilidades vocês têm que ter. Seja com aquele que é o dono da conta, seja com aqueles que vão receber as informações do dono da conta, seja com a transparência sobre por que você impulsiona, como você remunera e como você se remunera. Então, não há setor econômico relevante que em algum momento ele não sofra uma regulação. Então, mas a despeito disso tudo, Jorge, tem uma resistência grande das Big Techs. As Big Techs, por elas, nada disso estaria sendo discutido agora. É que tem custo, né? Depois, tem custo de vida, inclusive, e custo político, então, não estou defendendo, e custo democrático. Só estou explicando por que elas são contra, porque tem custo. Tem custo, mas custo de vida, custo político, sim, custo democrático, tudo que aconteceu 8 de janeiro, tudo que aconteceu na pandemia, tudo que está acontecendo nas escolas. E sempre essa primeira reação
ela acaba sendo contraproducente. E as Big Techs, eu estou surpreso, é uma das questões que eu estou surpreso nesse debate todo, elas estão sendo atropeladas, a despeito do seu tamanho, do seu gigantismo nacional e mundial. Estão sendo atropeladas pelo processo político e pela realidade brasileira, tanto política quanto social. Mas porque as escolas, muito dos ataques nas escolas, estão sendo promovidos por elas. E o Ministério Público Ou Federal... através delas, digamos. Sim, por meio delas. E o Ministério Público Federal aqui em São Paulo tem uma investigação, que você deve conhecer, tem um inquérito aqui sendo tocado, pedindo os relatórios justamente para fazer esse monitoramento. Então, eu acho que é diferente da situação, talvez, do Código de Defesa do Consumidor, que não tinha custo social, custo político, custo democrático, diferente da regulação bancária, tinha ali alguma coisa, mas agora acho que a situação é diferente. E é um setor novo, né? Estamos falando de 10 anos, 15 anos no mundo, 20 anos, Mas pelo posso menos. trazer um dado? O que eu quis dizer com custo é por que as Big Techs resistem a esse tipo de regulação. Não é aqui no Brasil, elas resistem no mundo inteiro. Agora, posso trazer um dado? Pedir a Fernanda para espelhar para nós. É uma pesquisa da Atlas Intel que vai mostrar por que as Big Techs acabam emparedadas e por que os congressistas, apesar de toda essa discussão, você teve a aprovação da urgência hoje. Olha uma pesquisa de opinião pública. 78% dos brasileiros estão dizendo que são a favor de algum tipo de regulação das redes sociais. 14% estão falando que estão se pronunciando contra. Então, as pessoas percebem esse problema, que a falta de regulamentação das redes sociais estão aqui. Por isso que elas estão sendo atropeladas. Eu achei pertinente para colocar isso. Agora, Jorge, eu queria te perguntar uma coisa sobre a intenção do ministro Alexandre de Moraes de transformar em lei a resolução que deu para ele ir para o TSE superpoderes. Estava consultando algumas pessoas e eles me disseram o seguinte, olha, nas eleições presidenciais aquela resolução serviu. Nas eleições municipais vai faltar braço para o TSE para trabalhar e aí precisaria de uma lei. Faz sentido transformar aquilo em lei ou é muito arriscado? Porque muita gente questionou os superpoderes do Alexandre naquele momento, embora tenha sido justificado, tenha sido relevante, mas abriu polêmica. Vamos lá, Jorge. Claro, das propostas feitas pelo TSE para essa legislação, algumas é uma questão de semântica, assim, de melhor redação. Na minha opinião, elas vão no mesmo sentido. Para questões eleitorais, você tem uma urgência diferente de uma urgência tradicional de remoção de conteúdo. Vamos imaginar, uma notícia fraudulenta circulando 2 dias na véspera de uma eleição pode fazer um estrago irreparável. Aí não adianta remover na segunda-feira, depois da eleição, um conteúdo claramente fraudulento, porque o dano foi irreparável. A eleição aconteceu, você não vai conseguir, tem toda a dificuldade de anular uma eleição por conta disso. Então, assim, algumas medidas eleitorais, elas têm urgência ou remoção. Por exemplo, uma ideia que se fala assim de uma atuação de ofício. Uma atuação de ofício, pura e simplesmente do judiciário, é ruim. Mas, por exemplo, se um conteúdo já foi removido, inclusive por decisão judicial, outro perfil, pura e simplesmente é um outro perfil, mas reproduz exatamente o conteúdo que já foi declarado de necessidade de remoção pelo judiciário, me parece que o judiciário pode determinar essa remoção automática. Por quê? Porque você está mudando, vamos dizer assim, o órgão transmissor, mas o conteúdo é aquele já declarado. Já se fez nessa eleição. Exatamente. Então, por exemplo, essa é uma medida que eu não vejo como arriscada, né? Agora, imprimir caráter de urgência desse risco de expressões, quanto mais vagas forem a terminologia usada na lei, mais se fica, vamos dizer assim, semanticamente ao arrepio do julgador. Daniel me pede a palavra. Daniel, tua. Eu vejo, William, acho que eu tenho ouvido muito na oposição e das Big Techs a palavra neutralidade, né? Como se as plataformas, as redes fossem apenas ali uma praça pública ou o telefone, os correios e telégrafos do século passado, que são ali os transmissores das mensagens, mas sem responsabilidade nenhuma. E se a gente vê ali, tem um filme que eu recomendo vivamente numa das plataformas de streaming, O Dilema das Redes, que mostra muito claramente, quer dizer, se eu, você, Raquel, Jorge, Caio, tivermos os mesmos seguidores e seguirmos as mesmas pessoas, o que nós vamos ver nas nossas timelines são informações completamente diferentes. Por quê?
pelo poder do algoritmo, que é muito ainda mal definido, eu diria até que é uma caixa preta, né? Então, quer dizer, uma senhora hoje que vai numa plataforma de vídeos e tem interesse em policiais salvando gatinhos das árvores, em 2, 3 cliques ela vai acabar caindo ali num vídeo que vai perguntar se a polícia fez bem ou fez mal ali com o George Floyd, né? Se existe racismo explícito ou estrutural. Então, tudo é muito divisivo nas plataformas. Requer algum supervisionamento? Acho que isso parece ficar claro que sim. Agora, eu queria só ler um trecho de relatório que a ONU divulgou, as Nações Unidas divulgaram em maio do ano passado, manifestando uma preocupação. Era uma lei que poderia implicar em prisão de até 3 anos de jornalistas e utilizadores de redes sociais pela difusão de notícias falsas, talvez feita com a melhor das intenções. Quem dizia o que era notícia falsa e que jornalista deveria ser condenado era uma lei na Turquia, supervisionada pelo regime de Recep Erdogan. Então, é claro que quem vai gerenciar, quem vai supervisionar, é sempre algo que levanta muita dúvida, né? Para encerrar, Jorge, me parece bem apropriado esse ponto que o Daniel nos traz aqui para a gente arredondar essa discussão. Nós estamos na beira do Ministério da Verdade? Eu acho que não, William. Eu acho que, pelo menos não com essa regulação que está sendo debatida. O que eu acho, assim, com uma mensagem final, não tem... A coisa mais relevante para a liberdade de expressão, por exemplo, é uma mídia profissional independente e livre, que é o que tem aqui, numa CNN, numa bancada igual a essa. Eu, que não sou funcionário da CNN, eu sou convidado, isso muito me honra ser convidado. Não, nós que agradecemos a sua exposição. A depender do que eu disser aqui ao vivo, né, se eu cometer uma fala totalmente inapropriada, ilícita em algum sentido, eu posso ser responsabilizado e a CNN, que me colocou aqui sem eu ser funcionário dela, ela vai ser responsabilizada junto com o que eu disser. É mais ou menos essa mesma lógica está sendo trazida para um setor econômico que lucra muito mais do que a mídia profissional que existe hoje com disseminação de informações. Então, se me perguntar assim, a essência desse PL é trazer uma regulação para um setor econômico gigantesco, em expansão, que influencia a esfera pública, privada e a vida das pessoas. William, muito provavelmente essa entidade não estará no parecer. Ele vai colocar como poderá estar, poderá o executivo, porque o Congresso não pode criar um órgão do executivo.